Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sexta-feira Santa, eu quero meditar com você a palavra de Deus que está em Isaías, capítulo 52, versículo 13, a capítulo 53, versículo 12. Vamos lendo e vamos já meditando. Ei-lo meu servo, será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Então o que eu gostaria que você entendesse desde já é que uma palavra de Isaías, anos antes de Cristo, bem antes de Cristo, já era a prefiguração de Cristo. A palavra que nós vamos ler agora, ela se aplica a Cristo, literalmente. Portanto, é como se fosse uma profecia de Cristo. É como se fosse escrevendo e retratando a Sexta-feira Santa. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Assim ficou Jesus, né? Aquele homem tão belo ficou desfigurado. Não parecia ser um homem. Levou tantas chicotadas, apanhou tanto, foi tão humilhado. Do mesmo modo ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Ele perdeu toda a sua beleza física ali, assumiu a nossa feiura, porque diz a Bíblia que ele se fez pecado por nós, né? E o pecado é feio. O pecado deixa a gente feio. Ele não tinha beleza, não tinha atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Quanto desprezo! Quanto desprezo! Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era. Não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si as nossas enfermidades. Olha que coisa bela. E por isso que aqui se aplica tanto a Cristo. Porque até agora poderia estar falando de qualquer outro que morreu na cruz, mas não, ele está falando, ele tomava sobre si as nossas enfermidades, sofria ele mesmo as nossas dores. Ele sofre por nós, minha gente. A gente não pode se esquecer disso. A gente está na Sexta-feira Santa, a sexta-feira mais importante do ano. A gente não pode esquecer disso. Ele morreu na cruz por mim, pelos meus pecados. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado, mas ele foi ferido por causa de nossos pecados. Quem matou Jesus? Os nossos pecados. Gente, se não fossem os nossos pecados, ninguém ia conseguir matar Jesus. A gente via Jesus, quando ele queria, ele fugia. Jesus tinha poder para andar sobre as águas. Jesus tinha poder para fugir de quem ele quisesse. Ele foi para a cruz porque ele precisava ir para a cruz para morrer pelos nossos pecados. É para isso que Jesus veio, para dar a vida, para morrer pelos nossos pecados. Mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes.
A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, as suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, estávamos perdidos. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. E interessante, não é só o meu pecado que estava sobre Jesus, é o pecado de todo mundo junto, de todos os tempos, de todas as eras. É muito pecado sobre uma pessoa só. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como um cordeiro levado ao matadouro ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abria a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal e nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si as suas culpas. Por isso compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Que palavra poderosa. Amemos a Jesus no dia de hoje. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.